Boa noite a todos. O manual do SWAP ele é bem autoexplicativo, mas como é a primeira vez que o nosso campus está fazendo inscrição online, a gente achou pertinente explicar para facilitar o entendimento. Então, como o Gutenberg mostrou lá, junto ao edital no site, tem o anexo 2, que é justamente esse manual. O primeiro passo para fazer a inscrição é acessar o site do SWAP e logar usando o seu número de matrícula, que você pode estar verificando em algum boletim seu ou no portal do aluno. A senha vai ser IFRO mais matrícula, e depois que você fizer o primeiro acesso, você deve alterar a sua senha por motivos de segurança. Na página inicial do Swap, a primeira coisa que você vai ter que fazer é resolver essa pendência que aparece de caracterização socioeconômica. Essa pendência, ela é comum a todos os estudantes do campus Ariquemes, porque apesar dela ser feita anualmente, ela não era feita nessa plataforma. Não tem como efetuar nenhuma inscrição sem responder esse questionário, porque a ficha de inscrição, ela puxa automaticamente dados desse questionário. Como não tinha ninguém no campus Ariquemes com essa caracterização, conforme as pessoas estão procurando o edital para se inscrever, é que está formando o banco de dados. Olha, para vocês terem noção, nós estamos no momento com 12 estudantes de todo o campus com caracterização, dos quais 7 estão inscritos no edital apenas. Então, primeira etapa, depois de logar, vai ser responder esse questionário da forma mais fidedigna possível, porque em várias etapas da inscrição vai puxar dados desse questionário. Depois que você terminar de responder, você vai clicar em início para retornar para aquela tela inicial para que você possa acessar o edital. Aqui no manual, ele está aparecendo como teste Jaru, mas quando você entrar no SWAP, vai aparecer o edital do Campus Ariquemes de Auxílio Emergencial. Então, assim que você clica lá, já vão aparecer dados do edital, a descrição, o período de inscrição e o link do edital lá do portal do IFRO que o Gutenberg mostrou no começo da reunião. Como ele já frisou, é bem importante que vocês leiam o edital antes de fazer a inscrição, porque lá vocês vão saber os documentos que vocês vão ter que separar para anexar, quais os critérios de pontuação, os critérios de eliminação, para ter o mínimo de erro na inscrição de vocês. Logo abaixo vão aparecer alguns dados da caracterização socioeconômica que vocês responderam. Caso vocês percebam algum erro, vocês devem primeiro atualizar o cadastro para depois dar prosseguimento na inscrição. Como eu já disse, várias etapas vão puxar dados da caracterização. Depois, começa a inscrição socioeconômica. Aqui você vai preencher sobre situações de moradia e sobre situações de renda. Caso algum desses campos não seja compatível com a sua realidade, por exemplo, rendimentos de aluguel, você deve preencher com 0, não deixando nenhuma resposta em branco para que libere a próxima etapa da inscrição. O quadro de composição do grupo familiar, ele vai ter a quantidade de campos conforme o que você informou anteriormente na caracterização.
Novamente, se você perceber que está faltando algum familiar ou alguma coisa ficou errada, volta na caracterização, atualiza para depois fazer essa etapa. Para cada membro da sua unidade familiar, você vai colocar o parentesco, o estado civil, a situação de trabalho, vai informar a remuneração de cada um. Para aqueles que não tiverem remuneração, você vai lançar zero e também vai informar a data de nascimento de cada um deles. É necessário que você sinalize que leu e que concorda com os termos do edital para o qual você está se inscrevendo. Após essa etapa, você deve confirmar os dados e a gente chega na parte de anexar documentação. Aqui nós vamos ter três diferenciações. Aqueles estudantes que foram aprovados em algum edital da assistência estudantil de 2017, 2018 ou 2019, vocês vão acessar a página da assistência estudantil do campus, conforme Gutenberg demonstrou, e você vai procurar o edital que você foi aprovado. Então, eu vou abrir aqui um de 2019, edital 6 de 2019, que era um edital específico para os cursos noturnos do ano passado. E aí você vai baixar o resultado final, onde conste a sua aprovação. Então, nesse caso, a gente vai estar aproveitando todo o seu histórico da outra aprovação. Nós já temos a sua pontuação, nós já temos nos nossos arquivos o seu diagnóstico socioeconômico, com renda, quantas pessoas tem na família. Então, você vai salvar esse arquivo e vai anexá-lo aqui em documentos complementares do estudante. Para que o sistema libere para a próxima etapa da inscrição, você vai anexar um documento pessoal em cada um dos membros da sua unidade familiar, apenas para que o sistema libere a continuidade da inscrição. Confirma e aí vai para a etapa de detalhamento. Mas vamos supor que esse não é o seu caso. Você até concorreu no edital do começo de 2020, mas faltavam documentações e você perdeu o prazo de entregar essa documentação. Novamente, você vai no site, vai procurar o seu edital, só que você vai ter que olhar o resultado preliminar. Por quê? Porque você deve documento, nós só podemos aproveitar parte do que você entregou. Então, no resultado preliminar, você vai verificar o que estava sendo pedido e que você não terminou de entregar. Nesse exemplo, a pessoa ficou faltando o documento do estudante e da mãe. Então, você também vai salvar esse arquivo, você também vai anexá-lo em documentos complementares, mas como você deve documento, aqui no do estudante você vai anexar os documentos que você deve e, dando um exemplo que a Maria é a mãe, você vai anexar aqui no nome da Maria os documentos que a Maria ficou devendo. Lá não pedia documento, por exemplo, de outra pessoa, então aqui no João, você colocaria apenas um documento pessoal só para o sistema liberar. Essa é a diferença. Se você foi indeferido no começo do ano, você tem que colocar os documentos que faltavam para a gente terminar de analisar a sua situação. Patrícia, esse também não é o meu caso. Eu nunca concorri em edital da assistência estudantil do campus Ariquemes. Então, você tecnicamente deve todos os documentos que pede no edital. O que que você vai fazer? Separa o documento tanto do estudante quanto de cada membro da sua unidade familiar e você vai escanear ou fotografar esses documentos.
Lembrando sempre de verificar se o que você fez ficou legível, porque a comissão precisa ler e entender os documentos que você está anexando. Escaneou, fotografou, anexa cada um no respectivo lugar do estudante e no nome de cada membro do seu grupo familiar. Confirma e vamos para a próxima etapa. Nessa etapa, você vai colocar o motivo da sua solicitação de participação nesse edital e você vai responder as 5 perguntas, aquelas 5 perguntas que o Gutenberg já mostrou que constam lá no edital. Para cada uma dessas perguntas, você vai responder sim ou não. A diferença é que quando você responder sim, obrigatoriamente você tem que comprovar para pontuar. Então, por exemplo, você cursou integralmente e exclusivamente o ensino fundamental e ou médio no sistema público de ensino? O que isso quer dizer? Onde você estudou antes de ser aluno do IFRO? Foi 100% em escola pública? Se sim, você vai ter que escanear ou fotografar o seu histórico escolar para comprovar essa situação e poder pontuar conforme estipulado pelo edital. Logo abaixo tem o local de comprovantes. Então, se você respondeu sim para qualquer pergunta, precisa comprovar e é aqui que você vai anexar o comprovante dessa situação que você respondeu sim. Após isso, você vai clicar em enviar e aí você já vai ter a confirmação da sua inscrição, que você deve imprimir ou salvar. Vale destacar que não é porque você está inscrito que você não tem que acompanhar. Pelo contrário, para não perder nenhuma oportunidade, você tem que continuar acompanhando todas as etapas do edital conforme o cronograma. Saiu a homologação das inscrições? Confere se seu nome está lá. Se não estiver dentro do prazo do recurso para isso, você vai ter que enviar, junto com o formulário de recurso, esse comprovante de inscrição. Saiu o resultado preliminar? Eu fui indeferido? Vou ter que entrar no SUAP e verificar o que aconteceu com a minha inscrição para ter sido indeferida. Faltou documento? O que estão me pedindo? Até o início do ano, no sistema anterior, no resultado preliminar, era visível para todos os estudantes indeferidos o motivo do indeferimento. Pelo SUAP, isso não é possível. O candidato tem que consultar a sua página para saber o motivo do indeferimento. Então, não deixe de acompanhar nenhuma etapa. Patrícia, eu fiz a minha inscrição, eu enviei, tenho a confirmação, mas eu percebi que eu anexei um arquivo errado. Existe alguma possibilidade de consertar esse erro? Sim, mas apenas durante o período de inscrição. Se a inscrição estiver aberta, você consegue corrigir. Se não tiver, não tem como mudar. Como que vai fazer isso? Você vai entrar no SUAP e, depois de inscrito, já vai aparecer esse campo Registro de Atividades. Você vai clicar nele. Quando você entra, aparecem várias abas. Aparece inclusive a aba da caracterização socioeconômica, que foi a primeira etapa que a gente fez da inscrição. A sua inscrição, ela fica dentro da aba Atividades Estudantis. Então, vamos supor que anexou errado os arquivos do Cláudio. Clico em atualizar para poder mudar o arquivo que está no sistema. Confiro se eu estou no integrante certo e escolho o arquivo que eu vou atualizar no sistema. Então, eu estou fazendo uma substituição de arquivo. Patrícia, não é esse o meu caso. Eu esqueci de colocar um documento. Então, você também vai entrar em registro de atividades, na aba de atividades estudantis, você vai clicar em adicionar documentos.
Após, você vai escolher o tipo de documento que você vai anexar. É um RG? É um CPF? É um subcomprovante de renda? Qual é o documento que você vai adicionar no sistema? Escolher o tipo do documento, escolhe o arquivo que você vai adicionar e escolhe de qual membro da unidade familiar é esse documento. Após isso, você clica em enviar e você já vai ter adicionado o documento. Junto àquelas abas, nós também temos a aba de dados bancários. Você, estudante que vai concorrer e que já tem conta corrente aberta no seu nome, você vai em adicionar dados bancários, que sendo aprovado no edital, na primeira lista de pagamentos subsequente ao resultado final, você já vai ser incluído porque nós já vamos ter os seus dados bancários. Porém, tem que ressaltar, não vale conta poupança, porque o sistema devolve pagamento de auxílio, e não pode ser conta no nome de outra pessoa, nem de mãe nem de pai, apenas conta corrente no nome do estudante.